Então, vamos lá, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre os impostos federais, os tributos federais, e hoje nós vamos tratar sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, e posteriormente vamos estudar sobre o Imposto de Renda. Então, vamos entender o que é esse IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, está lá no artigo 153, inciso 4º da Constituição. O Imposto de Competência Federal sobre o consumo, assim como é o ICMS, assim como é o ISS, a natureza de imposto sobre o consumo, competência da União, com um viés, um perfil eminentemente extrafiscal. Lógico que ele tem uma grande representatividade fiscal, assim, e arrecadatória, porém, ele tem muito de ferramenta de extrafiscalidade, ou seja, ele é um tributo que, pela sua natureza, ele é utilizado como instrumento de intervenção na economia, no setor industrial. Então, para fomentar determinados setores, ou para desestimular como um sistema, poderíamos até chamar um sistema de freios e contrapesos na economia, com ferramenta de intervenção, o IPI surge como uma dessas ferramentas. Tá? Então, nós temos aí, pela própria natureza dele, que ele é um imposto seletivo, vai ser seletivo em função da essencialidade do produto, está tipificado lá na Constituição também, trazendo a seletividade como um princípio para o IPI. Então, ele tem que ser graduado de acordo com a essencialidade do produto. Isso mostra, mais uma vez, o viés dele interventivo. Então, para dar acesso a produtos industrializados com menor custo tributário, aqueles são mais essenciais ao consumo, então reduz-se o IPI, a legislação tem que reduzir o IPI. Quando for um tributo em menor essencialidade, pode ter uma tributação maior, e aí essa tributação chega a ser no ponto até para desestimular o consumo de alguns produtos, aumentando o custo do IPI. E isso, atualmente, ele está normatizado lá na TIP, que é a tabela de imposto sobre produto industrializado, e essa TIP, ela traz esse percentual, deixa eu colocar aqui, é a TIP, tabela do imposto sobre produto industrializado, e ele traz exatamente a alíquota do imposto para cada tipo de produto. Então, por tipo de produto, de acordo com a essencialidade, o legislador foi lá e estabeleceu o percentual. Então, tem de 0 para os produtos de cesta básica mais essenciais, até 363%, que é, no caso, a tributação sobre cigarro, como uma forma até de desestimular o consumo. Alguns produtos, como bebida alcoólica, refrigerante, tem uma tributação mais alta, porque a intenção também é desestimular, sabendo que é um produto que ele tem a sua, até certa forma, maléfico à saúde, então, tributa-se mais para até desestimular o consumo. Né? Então, qual o fato gerador desse imposto? Como eu disse, é um imposto do consumo. Então, ele incide sobre o produto industrializado. Então, a partir do momento em que há um esforço humano, que a partir desse esforço humano vai provocar uma alteração na utilidade, um acréscimo ao produto, uma modificação das suas características, nós temos um processo de industrialização. Então, quando ocorre esse processo de industrialização, nós teremos a incidência do imposto. Pode haver uma divergência de visão com relação ao ISS, que é o Imposto sobre Serviço, ou IPI. Onde é que está caracterizado apenas o serviço ou a industrialização. Então, para ser caracterizada a industrialização, tem que haver a modificação do bem, a modificação da característica da utilidade. A prestação de serviço, você tem um esforço humano, mas não há uma modificação do produto em si, certo? Então, por isso, não há incidência do ICI quando há essa transformação, tá? Então, o CTN, ele fala que o IPI, ele tem 3 fatos geradores, tá? Desembaraço aduaneiro. Professor, peraí, o desembaraço aduaneiro não é fato gerador do imposto de importação? Mas ele também será fato gerador do imposto sobre produto industrializado. Por quê? Mesmo não tendo sido industrializado no Brasil, foi industrializado fora. Então, quando ele adentra o território nacional,
ele é um produto estrangeiro que adentrou no território nacional, então não estamos tributando fora do Brasil, mas estamos equiparando a tributação dos produtos nacionais. Então, imaginem se você adquirir um produto estrangeiro e quando ele entrar no Brasil não sofre a incidência do IPI. Então, nós teríamos uma diferença de carga tributária muito substancial entre o produto produzido aqui e o de fora, que ia inviabilizar até a concorrência entre o produto do mercado interno. E até para fim de equiparação, é que o IPI também vai incidir sobre o produto estrangeiro, porque é um produto industrializado, tá? Mesmo que tenha sido industrializado fora. Segundo, por sua excelência, a saída do estabelecimento. Então, veja, se você passa numa montadora de veículos e vê lá um monte de veículo naquele pátio ali na frente, são produtos industrializados, mas ali ainda não houve a incidência do IPI, porque o momento de incidência é quando é promovida a saída, não é quando termina o processo de industrialização, porque o industrial pode produzir e não vender, não circular o produto, não faturar aquele produto para um adquirente, para um terceiro. Então, se ele produz e deixou ali, concluiu-se um processo de industrialização, mas o momento de incidência do imposto vai ser quando ele sai do estabelecimento do contribuinte. Tá? Então, tem que ser promovida a saída do estabelecimento, que é no popular quando ele fatura o produto, promovendo a saída desse. E na arrematação, quando nós temos produtos que foram apreendidos, certo? Ou abandonados e levados a leilão em asta pública, esses bens também serão tributados pelo IPI, certo? Então, haverá incidência na arrematação. O arrematante, no momento, ele vai pagar o IPI. Na maioria das situações, o que acontece é que o valor pago pela arrematação vai ser deduzido o IPI, o imposto de importação, que também tem como fato gerador a arrematação do produto apreendido ou abandonado, e aí só o valor líquido é que vai ser destinado para pagar despesas outras que tenham, tá? Como despesas alfandegárias, se for o caso, enfim, certo? Então, temos esses três fatos geradores: desembaraço aduaneiro, produto de procedência estrangeira, saída do estabelecimento de contribuinte, que é o industrial, e aí nós vamos ver quem são os contribuintes aqui, e na arrematação. E aí, quem seriam, então, esses contribuintes? Vamos lá. O que é que diz lá o artigo 51 sobre os contribuintes? O importador, no caso do desembaraço aduaneiro, aquele que promoveu a entrada do produto no território nacional, por isso que o CTN fala o importador, a quem a ele a lei equiparar, vai ser contribuinte de imposto. O industrial, quando ele promove a saída do estabelecimento do produto industrializado. E o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, quando fornece ele para a indústria. Então, veja, se eu sou um fornecedor de matéria-prima para a indústria, apesar de não ser um industrial, eu estou fornecendo para a indústria, eu serei tributado pelo IPI. Então, se eu sou fornecedor de matéria-prima de insumo para a indústria, aquele meu produto vai ser tributado pelo IPI, certo? E aí, isso tudo tem até a lógica da não cumulatividade, que vai entrar aí, que a gente vai recuperar já essa ideia, como é que nós já estudamos acerca disso, mas o comerciante que fornece produto para a indústria também vai ser contribuinte de IPI. E como nós estamos falando também como fato gerador arrematação, o arrematante de produto apreendido, ele vai ser o contribuinte também no imposto. Então, veja que nós temos aqui, para o fato gerador desembaraço aduaneiro, o importador, ou a quem a lei equiparar importador, como contribuinte do imposto. Para saída do estabelecimento contribuinte, nós temos aqui na hipótese do próprio industrial ou do comerciante que fornece para a indústria produtos, tá? E no caso da arrematação como fato gerador, nós temos o próprio arrematante como contribuinte do imposto. Então, temos 3 fatos geradores, mais 4 contribuintes para esse imposto aqui, certo? Está lá no artigo 51 do próprio Código Tributário Nacional. Então, a lei que regulamenta o IPI, ele deve seguir essas diretrizes que estão na lei complementar, que é o nosso CTN. Como eu falei há pouco, com relação às alíquotas, nós temos a TIP,
que é essa tabela do imposto sobre produto industrializado, que ela existe para poder respeitar o princípio da seletividade que está lá no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 1, da nossa Constituição Federal. Então, vão ser estabelecidas as mais diversas alíquotas. Na média, não na média, mas em sua maioria, nós temos uma alíquota de 20% de IPI para a maioria dos produtos, mas tem toda uma gradação em razão da essencialidade, que vamos variar as alíquotas aí de 0 até 365%, que é no caso da alíquota de cigarro. E aí, assim, eu falo 365 hoje, mas pode ser que tenha havido até alguma alteração hoje, ou recentemente eu não tenha tomado conhecimento, tenha alterado a alíquota, porque lembrem que o IPI ele pode ter suas alíquotas alteradas por decreto, porque ele é uma exceção, uma ressalva ao princípio da reserva legal. Então, a instituição dele é por lei, mas ele pode ser alterado por decreto. Não precisa respeitar a anterioridade geral, então o aumento do imposto, ele vale no mesmo exercício financeiro da norma que alterou, apenas respeitando a noventena. Então, se houve um aumento ontem, algum decreto alterando o IPI ontem ou hoje, só vai valer daqui a 90 dias, tá? Não é de aplicação imediata, como é no caso do imposto de importação, no imposto de exportação e no caso do IOF, tá? Um detalhe importante aqui, uma ressalva que eu trago, acerca da alíquota zero, né? Então, a alíquota zero, apesar de você compreender que a alíquota zero tem um resultado final zero, mas não confunda uma alíquota zero com isenção. Quando nós dizemos que um tributo está sendo tributado a zero, significa dizer que ele está sendo tributado. O resultado final vai ser zero, porque 0% de qualquer valor vai ser zero. Isenção é quando você está desonerando, liberando de tributação um produto. E isso tem consequência, inclusive, nas regras de não cumulatividade, um detalhe que foi levado à questão para os tribunais e que trouxeram bem essa distinção sobre se dá direito a crédito, se não dá direito a crédito, quando é alíquota zero, quando é isenção. Porque quando há isenção, não tem direito a crédito. Quando há alíquota zero, tem direito a crédito. Não quebra a sequência da cadeia produtiva em termos de crédito tributário, certo? Apenas uma observação aqui. E aí essa alíquota zero aqui pode ser estabelecida por decreto. Então, um decreto pode fixar a alíquota zero para o IPI, tá? Por conta da ressalva da legalidade, tá? Porém, se a intenção for criar uma isenção, essa isenção aqui só será possível por meio de lei, em razão do princípio da legalidade. Tá? Apenas lei pode estabelecer isenção. Então, tem que ter cuidado quando o legislador estiver tratando de isenção ou alíquota zero. Se o resultado final, a princípio, é o mesmo, mas quando for para estabelecer uma isenção, tecnicamente falando, tem que ser feita por lei. Se o executivo resolver dar uma isenção por decreto, ele vai estar ferindo o princípio da legalidade da Constituição. Tá? Vamos dizer assim, essa isenção será inconstitucional. Tá? Então, no máximo que ele pode, para ter um resultado final de redução de tributo zero, seria aplicar a alíquota zero. Tá? Reduzir ao mínimo possível, que seria 0% do imposto. Professor? Oi. Professor? Pois não, pode falar. Quando você fala que ele pode determinar a alíquota zero, ele pode ser estabelecido por decreto, aí deu uma cortada, eu não consegui entender. Sim. Vamos lá, eu vou voltar. Quando eu digo que pode ser estabelecido a alíquota zero, é porque a Constituição permite que o IPI tenha suas alíquotas variadas por ato do Poder Executivo, tanto aumentado como restabelecido, reduzido. Então, a TIP, que é a tabela onde tem os percentuais do imposto para cada tipo de produto, foi criada por lei, instituiu as alíquotas inicialmente, mas a modificação dela é por decreto. Então, pode modificar reduzindo até o limite zero
ou aumentando até um limite que seja razoável em razão da essencialidade. Ok? Deu para compreender agora? Deu sim, obrigada. Se for para estabelecer uma isenção, é Letícia, né, que está falando? Isso. Se for para estabelecer uma isenção, Letícia, aí essa isenção só poderá ser por lei ordinária, no caso, que é o instrumento normativo mais adequado para essa situação, certo? A fixação de alíquota para reduzir até zero pode ser por decreto, mas isenção só por lei, certo? Aí vamos lá, vamos ver como é que faz a base, forma-se a base para cálculo do imposto. O próprio CTN já traz essa normatização e aí a lei apenas vai seguir ela. No caso dos produtos importados, olha que interessante. Vai ser utilizado para a base de cálculo o preço do produto, o valor do IPI, taxas alfandegárias e encargos cambiais. Oxe, professor, como assim? Quer dizer que eu vou pagar imposto sobre imposto? Na regra de IPI, atualmente, é assim. Isso já foi levantado à discussão a nível de tribunais superiores e foi pacificado que foi o modelo escolhido para o IPI. Um dos tópicos de discussão de algumas discussões aqui da reforma tributária inclusive, mudar esse modelo de tributação quando você cria o modelo do IVA, ou como está sendo chamado o IBS, que eles não utilizam esse modelo de tributação de imposto sobre imposto, tá? No atual modelo do IPI, nós temos a tributação de imposto sobre imposto. Então, se você comprou um produto por 100, você não vai pagar o IPI apenas sobre 100. Vai pagar sobre 100 mais o imposto de importação, taxas alfandegárias e encargos cambiais. Então, vamos imaginar que você vai pagar aí o IPI sobre aproximadamente R$120, R$125, dependendo do tipo de produto, da alíquota aí aplicável para esse produto. Tá? Então, é um detalhe interessante para ser chamado a atenção aqui. Quando estivermos falando de produtos industrializados nacionalmente, então a base de cálculo vai ser o valor da operação. Tá? Por quê? Porque o produto industrializado nacionalmente não vai sofrer a incidência do imposto de importação, certo? Então, ele vai ter apenas esse valor da operação que está ali apresentado. Se, eventualmente, o documento fiscal não merecer confiança, ou se não for emitido documento fiscal e a fiscalização tiver que arbitrar um valor, então a fiscalização vai ter que apurar qual o valor de mercado que tem usualmente sendo utilizado para aquele produto ou para um produto similar, para então fixar uma base para cálculo e cobrar o imposto de produtos de industrialização. Quando estivermos falando de produtos leiloados, aqueles arrematados, vai ser o preço pago na arrematação. Tá? Independente do valor que tiver sido ofertado para arrematação, vai ser utilizado como base para cálculo o preço que foi, ao final, arrematado. Certo? Então, essas são as bases utilizadas que podem ser utilizadas, devem ser utilizadas para a tributação do IPI. Princípio da não cumulatividade, nós tratamos isso no semestre passado, que por ser um tributo em cascata, que incide na cadeia produtiva, ou seja, desde o fornecimento da matéria-prima e vem na circulação para o industrial, quando circula para o comércio, então nós temos um imposto sobre cascata, que vai incidir em várias etapas da cadeia produtiva. E aí o que o artigo 153, parágrafo 3º, diz é que ele será não cumulativo, compensando-se, então dá um direito a um crédito aqui, o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores. Então, quando o fornecedor da matéria-prima emitir uma nota fiscal para o industrial, e ali está destacado na nota que ele pagou 200 de IPI sobre aqueles produtos que forneceu para o industrial, aqueles 200 vem de crédito para a indústria, para que ela possa deduzir os valores que tenham a pagar de IPI sobre a saída de mercadoria que ele promover. Tá? Então, exatamente para reduzir o impacto desse imposto na cadeia produtiva, como acontece no caso do ICMS também, certo? Então, nós temos aí a regra da não cumulatividade. Aqui, um detalhe importante, o professor Edivaldo Brito, baiano, Edivaldo Brito, ele chama a atenção sobre a expressão operação, né? Então, o que significa a expressão operação?
cada vez que o imposto incidir sobre os insumos utilizados em cada etapa, ou seja, em cada operação, ou seja, o ato industrial, o valor respectivo será compensado quando se apurar o valor final a ser pago. Então, a operação que se fala aqui é o ato industrial, ou seja, comprou a matéria-prima, internalizou a matéria-prima para a indústria, vai ser utilizado para um ato industrial. Quando eu promover saída de produtos e calcular o imposto a ser pago, eu tenho direito a deduzir aquele crédito da matéria-prima que foi adquirida ali para incidir sobre esses produtos que passaram pelo processo de industrialização, certo? Então, apenas um destaque. E aí o regulamento IPI, lógico, é um regulamento 98, mas que já passou por uma série de atualizações, vem sempre sendo atualizado, ele vai definir aqui o que seria industrialização. Então, ele diz, a industrialização caracteriza por qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou aperfeiçoe esse produto para o consumo. Então, veja que o processo de industrialização, que pressupõe um esforço humano, diferentemente da prestação de serviço pura e simples, essa prestação de serviço ele vai promover uma modificação na natureza, no funcionamento, no acabamento, na apresentação, na finalidade de um produto. Então, entra um produto X e sai um produto Y, não sai o mesmo, tá? Porque ele passou por um processo de industrialização, como está definido aqui pelo regulamento do IPI. E aí o artigo 4º ele vai falar em algumas espécies de industrialização. Transformação é considerado uma espécie de industrialização, então, que importa na obtenção de uma espécie nova. Então, você pega uma matéria-prima, exerce um processo lá que transforma. Você transformar em um plástico em um produto final. Está aqui. Pegou um plástico lá, fez um processo, transformou ele em um produto. Processo de transformação. Beneficiamento, quando você vai modificar, aperfeiçoar, alterar o funcionamento, utilização, acabamento de determinado produto, por exemplo, fazer o beneficiamento de algodão. Então, você pega o algodão bruto, que é extraído ali da agricultura, faz aquele processo de beneficiamento e vai transformar em fios para a indústria têxtil, tá? Então, como é feito aqui em nossa cidade, tem a indústria que faz esse processo de beneficiamento do algodão aqui, certo? Montagem, né? No Brasil, tem poucas fábricas de veículos. Nós temos aqui montadoras, eminentemente montadoras. Fábrica mesmo seria aquela que fabrica todas as peças para atingir o produto final, que seria o veículo. Nós temos a montadora, então são peças que vêm fabricadas até fora do país, e aqui faz apenas a montagem dessas partes para ter um resultado final de um produto. O acondicionamento, que seria a embalagem, né, desse produto. Por exemplo, tem uma indústria que faz só o processo, de acondicionamento. A indústria de laticínios faz muito disso. Você pega a indústria de laticínio e produz o leite, e ele manda aquele produto para outro que vai fazer um envasamento, o acondicionamento daquele produto, o empacotamento daquele produto, em caixas, em sacos, enfim, isso é um processo considerado um processo de industrialização, por acondicionamento. Renovação e recondicionamento, quando você pega um produto que já foi utilizado e renova ele, durante muitos anos foi muito popular, hoje caiu muito a indústria de recondicionamento de pneus. Então, você tinha um pneu e com o tempo de uso, ele já tinha um desgaste, aí ia para uma indústria que ia pegar, botar uma nova capa de borracha, né, sobre aquele aço que está ali na estrutura dele. Às vezes alguns faziam um processo de melhoria, tratamento no aço da estrutura, até para evitar o desgaste, ou na malha, enfim, e colocava a capa nova sobre isso e colocava novamente o produto no mercado, né? Então, você comprava o pneu recondicionado, então vai saber que não foi o produto que foi elaborado desde o princípio. E a gente vê muito, principalmente em caminhões, aquelas capas de pneu na estrada, né, nas rodovias, que na verdade o que foi? Provavelmente ali foi um pneu recondicionado,
que aquela capa que foi colocada pela estrutura primária soltou, porque alguma falha no processo industrial de recondicionamento não fez a liga adequada ali com aquela estrutura de malha, e aí acabou fazendo com que a capa soltasse, que ela não foi um produto que foi feito por completo, desde a matriz, né? Foi recolocado por cima, mas é um processo de industrialização, certo? Apenas um detalhe aqui para chamar a atenção, diferença a não cumulatividade como técnica, o princípio, nós já discutimos isso. O que nós utilizamos no Brasil aqui é o sistema de crédito físico, tá? Ou seja, só vai ensejar crédito sobre o imposto os produtos que vão ser agregados ao produto final, tá? Então, havia uma discussão, e isso, inclusive, foi decidido recentemente no STF, o conceito de insumo, e esse insumo muito mais numa questão para incidência do PIS e COFINS do que já vinha se discutindo no IPI. O que é que daria direito a crédito? Tudo que é utilizado na indústria ou só aquilo que incorpora ao produto final? Então, o entendimento é que, na verdade, é aquilo que se incorpora ao produto final, que passa por um desgaste no processo produtivo, é que vai ser considerado produto para fins de gerar crédito do imposto, insumo para fins de gerar crédito do imposto. Então, o que nós adotamos aqui no Brasil é o sistema de crédito físico, né? Então, a necessidade de haver a incorporação ao produto final, certo? Então, só para explicar melhor como acontece a apuração do imposto, nós temos aqui que há um registro de crédito, né, o valor do IPI da matéria-prima, dos produtos industrializados, materiais de embalagem e outros insumos, que vem na nota de compra, entrada para o industrial, e aí faz o registro de débitos, ou seja, as notas fiscais de saída do produto final, depois do processo de industrialização. Então, calcula o IPI sobre aquele produto final, que nós podemos ter, por exemplo, que o produto final é tributado com a alíquota de 50%, e os produtos semi-elaborados, a matéria-prima, os intermediários, cada um tem sua alíquota diferenciada em razão da tabela lá da TIP. E aí um foi tributado com 10%, outro com 20%, outro com 15%, outro com 30%. Então, ele pega o valor de cada um daquelas notas daquele produto, não produto por produto, mas por períodos. No mês de setembro, qual foi as compras dos produtos que entraram e foram adquiridos pelo industrial. Então, vê o valor que está constante na nota, destacado lá o IPI, que foi cobrado na nota, por exemplo, a indústria, indústria de tecidos, vamos lá, os tecidos de confecções. Então, ele pegou, comprou tecido, linha, material que vai utilizar lá no processo de industrialização, tinta para fazer um tingimento, eventualmente, dos produtos que utiliza, e aí vai lá, e tem lá nas notas de compra dos tecidos, tem lá o valor do IPI que foi destacado. Ele vai pegar aquilo ali e vai restar na contabilidade os créditos do IPI sobre matéria-prima adquirida. No mês de setembro, ele vai emitir nota de saída de mercadoria já ao produto final, o produto que foi confeccionado. Então, ele vai calcular o IPI incidente sobre o produto confeccionado. Aí não vai pagar aquele IPI ali. Ele vai pegar, descontar o que foi pago pelo seu fornecedor, nesse sistema de crédito e débito, tá? Então, se o débito for maior que o crédito, temos um saldo devedor a ser recolhido. Ou seja, houve uma maior incidência de IPI na saída, o valor final da saída foi maior do que o valor de entrada, que é o mais normal de acontecer, mais comum de acontecer. Então, a diferença é que há o recolhimento pelo industrial. Se em determinado período, por exemplo, a indústria de determinados setores, eles têm, principalmente a indústria, vamos lá pensar na indústria de confecção, se preparando para o final do ano, no mês de agosto, começa a adquirir mais tecidos, mais matéria-prima para fazer o processo de industrialização. Então, nesse período, ele tem mais entrada de mercadoria do que saída. Então, ele vai passar por processo de industrialização em agosto, em setembro, outubro, a partir de novembro, outubro, novembro, vai fornecer para o comércio. Aí a saída em outubro e novembro vai ser maior, tá? Então, no período de agosto e de setembro, provavelmente, dependendo do ritmo de vendas e de entradas, ele vai ter mais entrada de mercadoria e mais saída, então o que vai sobrar de crédito imposto para o mês seguinte.
tá? Não se perde esse crédito, tá? Fica ali para ser utilizado no mês posterior e faz essa apuração. E aí essa apuração é feita pelo próprio contribuinte. Por quê? Porque o lançamento do imposto é por homologação. Ou seja, o próprio contribuinte tem por responsabilidade calcular, verificar lá na TIP qual o percentual incidente ao seu tipo de produto, pega o código do produto que tem lá por código de produto para fazer a classificação. Isso é o que gera, inclusive, muita discussão em matéria de IPI, a classificação de produto para identificar, porque existem produtos similares e com classificação diferentes, com alíquotas diferentes, e aí pode fazer um processo de consulta fiscal, para que a Receita Federal diga se aquele produto com aquelas características é tributado uma alíquota X ou Y, né? Então, você tira essa dúvida, calcula o montante do tributo, recolhe dentro do prazo, normalmente que é no mês subsequente ao da saída do produto, e guarda a documentação, as informações ali para fins de homologação. Tá? Então, essa homologação, o Estado tem um prazo aí de 5 anos para fazer essa homologação. Se não cobrar eventual diferença de ofício, então está homologado, o crédito tributário está extinto, tá? Então, é o que acontece no tributo, no IPI, a maioria dos tributos acontece dessa forma, com esse lançamento por homologação, tá? Então, esse é o nosso produto sobre imposto sobre produto industrializado, IPI, que é a partir da sua receita com estados e municípios, tá? Então, a arrecadação do IPI, ele não fica só com a União, estados e municípios, eles transferem, eles recebem o crédito através do Fundo de Participação de Estados e Fundo de Participação dos municípios, vão receber o crédito do imposto, naquela redistribuição de receitas, né, que está prevista lá na Constituição, e vão se dividir proporcionalmente, lógico, à sua industrialização, certo? E aqui eu me coloco à disposição para tirar dúvidas sobre esse conteúdo sobre o imposto sobre produto industrializado,